está um tempo bom aqui em São Paulo, né? Está nublado, então as pessoas estão correndo com a maior tranquilidade. E com certeza esses corredores que estão participando desse terceiro Troféu Cidade de São Paulo, em homenagem ao aniversário da cidade, não sofrem de obesidade, nem de colesterol alto. Fatalmente eles não fumam e com certeza, como a gente pôde ver, não são sedentários. E olha, todos esses fatores contribuem para que a pessoa, se ela não fizer tudo isso, essa pessoa pode se transformar numa vítima em potencial da hipertensão arterial. Mas quais são as orientações que nós devemos seguir para não sermos pegos de surpresa por esse mal? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o médico Décio Mion Júnior. Ele é autor do livro Abaixo a Pressão, o Colesterol e o Peso. Bom dia, doutor Décio. Bom dia, Carmen. Como a gente viu, esses atletas aí estão dando um exemplo, né? Com certeza. O que a pessoa pode fazer, doutor Décio, nesse seu livro, né? Deixa eu mostrar aqui o livro. Abaixo a Pressão, o Colesterol e o Peso. O que esse livro traz para as pessoas não caírem nessa armadilha da hipertensão e para os já hipertensos? Então, nós procuramos abordar de uma maneira bem humorada todos esses aspectos ligados à hipertensão, colesterol e o peso. De uma maneira geral, as pessoas que não têm esses problemas, ao lerem um livro, vão ter ideia de como evitar esse problema. Ou fazer o diagnóstico precoce, que também é extremamente importante. E aqueles que já têm o problema têm as orientações de como seguir para evitar as complicações dessas doenças. E quais são os primeiros sintomas da hipertensão, doutor Décio? Na realidade, essa é uma pergunta extremamente importante, Carmen, porque a maior parte das pessoas não sente absolutamente nada. Ela é silenciosa mesmo. Silenciosa, assintomática. A pessoa não sente nada. Nada, nenhuma alteração nada. física? Ela pode nada? ficar 5, 10, 15 anos com a pressão elevada e não sente nada. Quando ela vai sentir, muitas vezes isso já é tarde. Porque já houve um comprometimento, a doença já atacou os órgãos da pessoa. Porque a pressão alta, na realidade, ela ataca os vasos da pessoa. Então, isso pode levar a consequências importantes. Quer dizer, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, o organismo dela está sendo minado, está sendo comprometido. Exatamente. E quais são as pessoas, que tipo de pessoa é mais propensa a sofrer de hipertensão? Os estressados, por exemplo. Na realidade, a hipertensão é muito democrática. Ela afeta todo mundo, Ela afeta todo mundo. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, as mulheres após a menopausa têm uma chance maior de ter pressão alta do que os homens. Os negros mais do que os brancos. Os negros mais do que os brancos? Mais do que os brancos. Os obesos mais do que os magros. Os estressados e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, mesmo você sendo calmo, magro, jovem, etc., você pode ter. Quer dizer, não adianta nada. Muitas vezes a pessoa tem, então, o meu tipo físico está tranquilo. Não sou obeso, não sou negro, né? Como você falou, o senhor falou dos negros. Eu não sabia disso, dos negros terem maior propensão. Tem sim, é um aspecto genético. É genético? Não se sabe exatamente. Existem aí teorias de que os negros que sobreviveram ao transporte da África foram selecionados aqueles que eram mais sensíveis a sal. E daí eles têm mais pressão alta, porque eles já têm mais sal. Então é uma explicação genética. Isso. Por falar em sal, a alimentação, a gente sabe que o sal, a gordura em excesso já são alimentos apontados aí como os grandes vilões que podem ocasionar a hipertensão. A alimentação, qual seria a alimentação correta para uma pessoa não passar por isso? Então, o ideal é você ter uma alimentação que não exagere no sal. E quando eu digo exagerar, é evitar aquela pessoa que nem experimenta comida e já enche de sal, tá certo? Ou alimentos muito salgados, muito sal na salada, na batata frita, alimentos enlatados. E os alimentos com gordura, com porcentagem baixa de gordura. E você sabe, colesterol, pressão alta, obesidade, tudo isso está junto, não é? E quando você soma esses aspectos, a pessoa tem um risco muito grande. Doutor Décio, agora verão, as pessoas costumam ir para a praia, enfim, a temperatura se eleva, né? E normalmente, com a temperatura elevada, a pressão tende a baixar. É verdade. Né? As pessoas que sofrem de hipertensão, que vão para a praia ou que estão num lugar quente e que tomam um medicamento para controlar a pressão, elas devem continuar com esse tratamento? O que fazer nessa hora? Então, elas devem continuar com o tratamento. Mas se elas começarem a sentir tontura ou sentirem um pouco de fraqueza, daí precisa reduzir o remédio. Eu sempre digo que o médico precisa ajustar a medicação no inverno e no verão. Não é incomum os pacientes ligarem da praia e dizerem, olha, eu não estou me sentindo muito bem, estou meio fraco, etc. E você reduz um pouco a medicação. Realmente o calor faz com que a pressão baixe. Para a gente encerrar, então, rapidamente, qual o tratamento ideal para a hipertensão? O ideal para a hipertensão é você seguir as orientações do tratamento sem remédios, quer dizer, fazer exercício, não aumentar o peso, não exagerar no sal e na bebida alcoólica
e eventualmente tomar os remédios se for necessário. Dr. Décio, muito obrigada pela sua entrevista. Ele é autor desse livro, Abaixo a Pressão, Colesterol e o Peso. Então, se você sofre desse mal ou não quer passar por isso, com certeza deve consultar esse livro aqui. Dr. Décio, muito obrigado, bom dia.